Olá pessoal, tudo bem? Muitas vezes a gente sente que alguma área da nossa vida está meio travada, está meio bloqueada e a gente não consegue avançar, não consegue sair daquela situação e quase sempre não sabe exatamente por quê. E isso pode ser em áreas como relacionamentos, ou saúde, ou profissão, negócios, dinheiro, enfim, pode ser em uma ou até em mais de uma dessas áreas que a gente possa ter essa sensação de bloqueio, de que não consegue avançar e que muitas vezes isso acaba nos trazendo uma angústia, um estresse, um sofrimento, enfim, nos traz aí uma dor. E muitas vezes isso pode estar relacionado com as polaridades irreconciliáveis, que é o que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui. Falando de polaridades, a gente sabe que a gente vive numa realidade dual, como a gente já falou em outros vídeos aqui, que essa nossa experiência dual a gente percebe através de polos opostos. Então a gente percebe a noite e o dia, o claro e escuro, frio e quente, em cima e baixo, esquerdo e direito, masculino, feminino, consciente e inconsciente, enfim, tudo que compõe aí o nosso universo, ele sempre está formado por polos opostos. A própria matéria ela só se forma quando dois polos opostos se unem, se integram, né? Então, os prótons e nêutrons. Então, toda a nossa realidade, essa experiência que a gente tem nesse universo dual se dá dessa forma, através de polaridades. Até aí tudo bem. A questão é que a gente acaba não tendo a consciência disso no nosso dia a dia e o problema vem, o conflito vem quando a gente polariza em determinada situação num desses polos. A gente acaba assumindo como uma posição nossa, uma crença, uma opinião, um valor, enfim. O conflito vem quando realmente a gente polariza e acaba indo para um lado de um só polo e rejeitando o outro. Então a gente acaba indo contra uma própria dinâmica do próprio universo, que qualquer elemento ele se forma a partir da integração desses dois polos. Então a gente acaba criando esse conflito quando a gente realmente polariza ou radicaliza e realmente assume apenas um lado como válido e tenta descartar, rejeitar, omitir, esquecer o outro. E todo esse bloqueio, toda essa situação de sofrimento, de dor que a gente acaba tendo em função desse bloqueio, ele acaba sendo muito mais intenso quando por trás dessa polarização que a gente acaba assumindo existem crenças irreconciliáveis. E o que são essas crenças irreconciliáveis? Normalmente são crenças inconscientes que a gente acaba adquirindo aí na nossa infância, que é o período que a gente constrói esse nosso sistema de crenças com mais intensidade, né? Nesse momento de formação e no momento que a gente até os 3, 4 anos está praticamente num estado hipnótico, quer dizer, simplesmente absorvendo e gravando no nosso inconsciente uma série de crenças, de valores que a gente vai pegando no nosso entorno, principalmente no entorno familiar, em casa, mas também na escola, enfim, que são os ambientes aí de maior importância e impacto nessa etapa. Então, essas crenças irreconciliáveis, elas também são formadas nessa etapa. Então, por exemplo, assim, crenças que a gente pode ter ouvido, aprendido nesses entornos, como eu falei, em casa ou na escola, mas normalmente tem um impacto maior em casa e os pais, de coisas do tipo que o casamento é bom, mas perde a liberdade, ou por exemplo que, não sei, comer doce é gostoso, mas engorda. Então são crenças que realmente são duas partes aí de cada crença que elas se excluem entre si, elas geram um conflito entre elas, né? E muitas vezes essas crenças irreconciliáveis, esses paradoxos aí dessa polarização, também pode ser a partir de duas fontes diferentes. Por exemplo, se a nossa mãe dizia para a gente estudar e o pai dizia que a gente tinha que brincar e aproveitar a vida, ou que, por um lado, o dinheiro é preciso economizar porque para uma eventual necessidade futura,
e o outro diz que é importante aproveitar a vida e não deixar nada para amanhã. Então, são exemplos de como a gente vai construindo um sistema de crenças sobre determinadas ideias, sobre determinados assuntos, e que são crenças que se chocam entre si, que são um paradoxo entre si. E no fim das contas a gente tem um repertório muito grande dessas crenças que estão aí no nosso inconsciente, a gente acaba sendo guiado por elas no nosso dia a dia, nas nossas decisões, mas de forma inconsciente. E por isso que muitas situações vão se repetindo, a gente não entende o porquê, mas que no fim das contas são nós próprios que geramos e ocasionamos essas situações de uma maneira inconsciente. Então, o ponto aí, a sacada, em cada área da nossa vida que a gente possa considerar que, de certa maneira, esteja bloqueada, porque se está ótimo, maravilha, não precisa fazer nada, mas para as áreas que a gente considera que estão bloqueadas ou travadas, ou que a gente acha que poderiam estar melhor, ter um potencial de melhora importante, é a gente começar a analisar que crenças estão por trás dessas áreas, que valores que a gente tem. Então, se é de dinheiro, a gente começar a tomar consciência de quais são os valores que a gente tem com relação ao dinheiro, quais são as crenças, as nossas opiniões que a gente tem com relação ao dinheiro, e ver se são opiniões irreconciliáveis, se são opiniões ou valores e crenças que se chocam entre si, que são dentro desse sistema de polaridades que eu falava no início, são crenças que estão em polos opostos e que são, de certa maneira, aí, irreconciliáveis, que são excluentes entre si, né? E aí qual é o ponto? É transcender essa polarização. E o que é transcender essa polarização? É simplesmente integrar os opostos. Não é estar nem num lado nem no outro, mas sempre buscando o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio sempre vai ser aí a integração entre o positivo e o negativo. Então, a gente começar a, por um lado, tomar consciência dessas crenças, como eu falei, uma forma boa, que muitas vezes a gente, quando para buscar tomar essa consciência de quais são as nossas crenças, pode existir uma certa dificuldade em identificar essas crenças. Então, uma ótima maneira de reconhecer essas crenças é sempre observando quais são os nossos julgamentos para cada coisa, para cada assunto, ou quais são as coisas também que mais nos irritam e nos incomodam nas outras pessoas, que na verdade isso tem muito a ver com nós próprios e com as nossas sombras ou com as nossas crenças inconscientes. Então, os nossos julgamentos ou aquilo que realmente nos incomoda são pistas importantes sobre nós mesmos e que ajudam a identificar essas crenças inconscientes. Então, sempre se observando, se autoindagando e para cada área dessa e buscando identificar essas crenças aí que se chocam entre si e que por isso que essa área pode estar realmente travada, bloqueada, porque no fundo uma coisa nunca vai ser possível de ser alcançada porque a outra nega essa própria crença. Então é isso, pessoal. Identificar essas crenças irreconciliáveis, ter sempre presente que a gente experimenta uma realidade dual, que se forma sempre de polos opostos, e que toda vez que a gente decidir ficar só com um polo, com um lado, a gente está negando e excluindo uma outra parte, e que para que qualquer coisa possa existir, ocorrer, são necessárias essas duas partes. Então, nada vai acontecer se realmente a gente não integrar essas duas polaridades. Se a gente continuar insistindo em só reconhecer um polo, um lado da verdade e negar o outro, o conflito vai existir e aí a energia ou a nossa vida trava. Tá bom? Beleza, um grande beijo e a gente se vê na semana que vem.